Hoje nós vamos falar um pouco sobre o relativismo moral. No vídeo anterior, em que eu demonstro um problema com o liberalismo, mais especificamente com o liberalismo moral, surgiu também a questão do relativismo moral. Eu confesso para vocês que eu fiquei até um pouco surpreso ao ver tanta gente nos comentários defendendo o relativismo moral, dizendo que valores morais são relativos, que a concepção de relativismo moral é coerente. Realmente, eu fiquei assustado ao ver a quantidade de baboseiras que foram comentadas no último vídeo. Pois bem, o lado positivo disso é que esse tipo de comentário gera um tema de vídeo excelente como esse, e mais um conteúdo para quem me acompanha e concorda comigo. Então bora! Nesse vídeo eu vou tentar ser o mais didático possível. Então vamos começar pelo entendimento de que nós estamos inseridos em uma civilização, certo? A mais desenvolvida de todas as civilizações, a civilização ocidental, onde a liberdade, a paz, a racionalidade e a ordem puderam florescer, diferentemente das sociedades muçulmanas e algumas sociedades orientais. A civilização ocidental se sustenta em alguns pilares, e talvez o mais importante deles seja a moral judaico-cristã, que é a nossa maior fonte de valores morais objetivos na busca de conhecer o que é certo e o que é errado. Graças à moral judaico-cristã, hoje nós seres humanos temos uma consciência moral que nos permite diferenciar o certo do errado com o propósito de dignificar a raça humana. Na Bíblia nós encontramos diversas passagens com princípios e regras morais objetivas de boa conduta e convivência em sociedade. Eu vou citar algumas das mais importantes: não assassinar, não mentir, não roubar, manter conduta sexual respeitosa, honrar os pais. São todos valores morais objetivos universais estabelecidos por Deus, que regem praticamente todas as sociedades ocidentais. E obviamente são valores que nos ensinam quais ações são certas e quais ações são erradas. Independentemente da cultura ou região do mundo em que você esteja localizado, não há discussão quanto à transgressão que é o assassinato, a mentira, o abuso sexual. Isso é tão absoluto, mas tão absoluto, que não há nenhuma discussão quanto à existência de valores morais absolutos. Quer dizer, não deveria haver discussão. Tudo isso parece bem claro. Só que não para os relativistas. Para o relativismo moral, a moralidade não está baseada em qualquer padrão absoluto. Para eles, o conceito de certo e errado pode variar, dependendo da cultura, das crenças, das situações. Em outras palavras, para os relativistas, o certo e o errado depende da opinião de cada um. Nenhuma atitude pode ser considerada boa ou má. Por mais que alguma atitude nos pareça totalmente errada, para os relativistas pode não ser. Quem sabe? Pode ser. Eu não sei. Só que existem alguns problemas quanto a esse tipo de pensamento. O primeiro e também mais problemático é dizer que o certo e o errado podem depender da cultura e da região. Pois bem, se realmente fosse assim, que referência nós teríamos? Presta atenção. Que referência nós teríamos para afirmar que os nazistas estavam errados ao matarem judeus? Os relativistas vão concordar que o nazismo é errado. Mas os nazistas, eles não estavam seguindo sua própria moralidade? A opinião deles é que judeus deviam ser mortos. Em um mundo hipotético, sem padrões morais absolutos, que autoridade nós teríamos para dizer que o nazismo é errado? Outro problema envolvendo o relativismo moral é que em uma sociedade influenciada pelo relativismo moral, não faria sentido algum praticar o que teoricamente seria o certo. Já que certo e errado não existem, os meus conceitos morais sobre o que é certo podem não valer nada para a sociedade. E se eles não têm utilidade nenhuma, por que eu deveria segui-los? Isso não seria desvantajoso para mim? E terceiro, e um bom exemplo de que o relativismo moral não faz nenhum sentido, é o fato de em nossa linguagem, em nosso vocabulário, existirem palavras como bom e mal, certo e errado, negativo e positivo. Me diga, qual seria o sentido dessas palavras em um mundo alternativo com uma moralidade relativa?
Por exemplo, não poderíamos dizer isso é certo ou isso é errado. Talvez diríamos, isso não me parece uma atitude muito legal. Ou quem sabe, essa prática me fez eu sentir mal. Só que não. As palavras certo e errado existem porque certo e errado existem. Ora mais. Outra incoerência do relativismo moral é afirmar que não existe uma verdade absoluta. Mas isso por si só é contraditório, pois dizendo isso, você está afirmando uma verdade absoluta. Aqui não existe uma verdade absoluta. Você entendeu? Eu vou repetir. Ao dizer que não existe uma verdade absoluta, um padrão moral absoluto, você está criando um novo padrão absoluto, que é a de que não existe um padrão moral absoluto. Sei que ficou meio confuso, mas é exatamente isso que o relativismo moral faz. Ele traz confusão e afasta pessoas da verdade. E é aí que uma civilização inteira vai pelo ralo. Com uma moral relativizada, uma cultura inteira é relativizada. E o destino só pode ser um: o aviltamento contra a própria dignidade do ser humano. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.